Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta parte da leitura de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje vamos iniciar o hábito 7, renovação. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já acesse a playlist para pegar essa leitura desde o início. Afinando o instrumento. Princípios de autorrenovação equilibrada. Por vezes, quando reflito sobre as tremendas consequências que resultam das pequenas coisas, fico tentado a pensar que não há pequenas coisas. Bruce Barton. Suponha que você encontre alguém na floresta, trabalhando entusiasmado para derrubar uma árvore. O que está fazendo? Pergunto. Não está vendo? É a resposta impaciente. Estou derrubando esta árvore. Você parece exausto, exclama. Há quanto tempo está trabalhando? Mais de 5 horas, responde o sujeito. Estou esgotado. É um trabalho árduo. Bem, por que não descansa por alguns minutos e afia a serra? Você pergunta. Com certeza, depois de trabalhar, com certeza depois vai trabalhar muito mais rapidamente. Não tenho tempo para afiar a serra, diz o homem decidido. Estou muito ocupado serrando. O hábito 7 significa parar para afiar a serra ou afinar o instrumento. Ele rodeia os outros hábitos do paradigma dos 7 hábitos, porque é o hábito que torna todos os outros possíveis. 4 dimensões da renovação. O hábito 7 representa a CP pessoal, preserva e melhora seu bem mais precioso, você mesmo. Renova as 4 dimensões de sua natureza, física, espiritual, mental e social-emocional. Física, exercício, nutrição, cuidados com o estresse. Mental, leitura, visualização, planejamento, escrita. Social-emocional, ajuda, empatia, sinergia, segurança interna. Espiritual, clareza de valores e envolvimento. Estudo e meditação. Apesar de as palavras variarem, a maioria das filosofias de vida lida explícita e implicitamente com estas 4 dimensões. O filósofo Herbert Schaeffer descreve uma vida saudável equilibrada a partir de 4 valores: perspectiva espiritual, autonomia mental, ligação social e tônica física. Sheehan, o guru da corrida, descreve 4 papéis: ser um bom animal físico, um bom artesão mental, um bom amigo social e um santo espiritual. As teorias mais sólidas da motivação e organização abrangem estas 4 dimensões ou motivações: a econômica, física, o modo como as pessoas são tratadas, social, o modo como as pessoas são educadas e usadas, mental, e a ajuda, a contribuição, o serviço que a organização realiza, espiritual. Afinar o instrumento significa basicamente expressar as 4 motivações. Quer dizer exercer as 4 dimensões da nossa natureza com regularidades e consistência, de formas equilibradas e sensatas. Para fazer isso, a pessoa precisa ser proativa, parar para afinar o instrumento ou afiar a serra. Trata-se de uma atividade do quadrante 2, sem dúvida, e o quadrante 2 depende de iniciativa. O quadrante 1, em função da urgência, age sobre nós, faz pressão constante. A CP pessoal precisa ser exigida
até se tornar uma segunda natureza, até que se torne uma espécie de vício saudável. Como se encontra no centro do nosso círculo de influência, ninguém mais pode fazer isso por nós. Precisamos agir por nossa própria conta. Este é o investimento isolado mais poderoso que podemos fazer na vida. Investir em nós mesmos, no único instrumento que possuímos para lidar com a vida e contribuir para a humanidade. Somos todos instrumentos para nosso próprio desempenho. E para atingir a eficácia, precisamos reconhecer a importância de dedicar algum tempo, com regularidade, para afiar a serra ou afinar o instrumento das quatro maneiras. A dimensão física. A dimensão física trata de cuidar eficazmente de nosso corpo físico, comer os alimentos adequados, descansar e relaxar o suficiente e praticar exercícios regularmente. O exercício é uma das atividades do quadrante 2, de alto nível, que a maioria de nós não faz constantemente porque não é urgente. E como não o praticamos, mais cedo ou mais tarde percebemos que caímos no quadrante 1, lidando com os problemas de saúde e as crises que resultam naturalmente da negligência. Grande parte das pessoas pensam que não tem tempo suficiente para fazer exercícios. Que paradigma mais deturpado! Não ter tempo para isso. Estamos falando de 3 a 6 horas por semana, um mínimo de 30 minutos diários, dia sim, dia não. Não parece um tempo absurdo se considerarmos os tremendos benefícios em termos de impacto nas outras 162, 165 horas da semana. E não precisa ter equipamento especial para fazer isso. Se você quer ir a uma academia ou spa para experimentar o equipamento ou praticar um esporte de habilidade, como tênis ou squash, eis aí a sua chance. Mas isso não é necessário para afinar seu instrumento. Um bom programa de exercícios pode ser feito em casa e deve reforçar seu corpo em 3 áreas: resistência, flexibilidade e força. A resistência vem dos exercícios aeróbicos, da eficiência cardiovascular, a capacidade de seu coração para bombear sangue através do corpo. Apesar de o coração ser um músculo, ele não pode ser exercitado diretamente. Precisa ser estimulado através de um grupo de músculos maiores, particularmente os da perna. Por isso, exercícios como caminhadas rápidas, ciclismo, natação, esqui e corrida são tão benéficos. Você será considerado minimamente apto se puder aumentar o ritmo do coração até pelo menos 100 batimentos por minuto e manter este nível por pelo menos 30 minutos. Em termos ideais, deveria tentar elevar a taxa de batimentos cardíacos para 60% da taxa máxima, ou seja, a maior frequência em que seu coração consegue bater e bombear sangue por seu corpo. Esta taxa máxima está em torno de 220 menos a sua idade. Assim, se você tem 40 anos, deve buscar uma taxa de exercícios de 108, 220 menos 40, igual 180 vezes 6, igual a 108. O efeito do treinamento normalmente fica entre 72% e 87% de sua taxa pessoal máxima. A flexibilidade vem do alongamento. A maioria dos especialistas recomenda um aquecimento e depois um resfriamento, antes e depois de exercícios aeróbicos. Antes, ajuda a soltar e aquecer os músculos e prepará-los para exercícios mais vigorosos. Depois, colabora para dissipar o ácido lático, evitando que a pessoa sinta-se dura e dolorida. A força vem dos exercícios que dão resistência aos músculos, como o levantamento de pesos, flexões e exercícios calistênicos.
A ênfase a ser colocada no desenvolvimento da força vai depender da sua situação. Se estiver envolvido com trabalho físico ou atividades atléticas, o aumento da força melhorará seu desempenho. Se tiver um trabalho basicamente sedentário e não necessita de muita força para atingir o sucesso em seu modo de vida, pouco de tonificação através de calistênicos, em adição aos exercícios de aeróbica e alongamento, costumam ser suficientes. Fui certa vez a uma academia com um amigo, PhD em filosofia de exercícios. Ele se concentrava em aumentar a força. Pediu que o observasse enquanto ele fazia exercícios na prancha e disse que, em determinado momento, eu deveria pegar os halteres. Mas não faça isso antes de eu mandar, ele disse imperativo. Assim sendo, esperei e me preparei para pegar os halteres. Eu vi os pesos subindo e descendo, e percebi que estava ficando difícil, mas ele continuava tentando. Segundo começava a erguer, Quando começava a erguer, eu pensava, ele não vai conseguir, mas conseguia. Depois o baixava vagarosamente e recomeçava a erguê-lo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Finalmente, quando olhei para o seu rosto, contraído pelo esforço, os vasos sanguíneos praticamente saltando da pele, pensei: os halteres vão cair e esmagar o peito dele. Talvez seja a hora de tirar o peso das mãos dele. Talvez tenha perdido o controle e não saiba mais o que está fazendo. Mas ele conseguia baixar o peso em segurança e começava a erguê-lo novamente. Eu mal podia acreditar. Quando ele finalmente me pediu para pegar o peso, eu disse: por que esperou tanto tempo? Praticamente todo o benefício do exercício acontece na parte final, Stephen, foi a resposta. Estou tentando aumentar a força. E isso só acontece quando as fibras musculares se rompem e as fibras nervosas acusam a dor. Depois, a natureza compensa o esforço e em 48 horas as fibras ficam mais fortes do que antes. Eu entendi seu ponto de vista. O mesmo princípio funciona também para os músculos emocionais, como a paciência. Quando alguém exercita a paciência até ultrapassar os limites anteriores, a natureza faz a compensação. E na próxima vez, a fibra tem mais força. Este meu amigo queria aumentar sua força muscular e sabia como fazer isso. Nem todos precisamos desenvolver esse tipo de força para atingir a eficácia. Sem dor, sem progresso. É um lema que tem validade em determinadas circunstâncias, mas não é a essência de um programa de exercícios eficaz. A essência da renovação no plano físico é afinar o instrumento, exercitar o corpo de forma constante, que preserve e aumente a capacidade de trabalho, adaptação e fruição. Precisamos agir com sabedoria na hora de planejar um programa de exercícios. Existe uma tendência, especialmente se você não faz exercício algum, de exagerar. E isso pode gerar dor desnecessária, problemas e mesmo danos permanentes. É melhor começar devagar. Um programa de exercícios deve estar em harmonia com as mais recentes descobertas nesta área, com as recomendações de seu médico e com sua própria consciência do problema. Se você não anda fazendo muitos exercícios, seu corpo indubitavelmente protestará contra esta mudança da lei do mínimo esforço. No começo, não vai gostar nem um pouco, pode até odiar, mas seja prático. Faça os exercícios como planejou. Se chover na primeira manhã que você reservou para correr, não desanime. Corra. Que bom, está chovendo. Vou aprimorar minha força de vontade, assim como o meu corpo. Você não está lidando com uma solução rápida. Trata-se de uma atividade do quadrante 2 que trará resultados fenomenais a longo prazo. Pergunte a qualquer um que já experimentou isso com insistência. Pouco a pouco, sua taxa de batimentos cardíacos em repouso vai diminuir à medida que seu coração e seu sistema de processamento do oxigênio se torna mais eficiente.
Conforme você melhorar a capacidade de seu corpo para coisas mais ousadas, descobrir, descobrirá que suas atividades normais são mais confortáveis e agradáveis. Vai sentir mais disposição à tarde, e a fadiga que o deixava sempre tão cansado para se exercitar no passado será substituída por uma energia que injetará ânimo em todas as atividades que fizer. Provavelmente o maior benefício resultante dos exercícios será o desenvolvimento dos músculos, da proatividade do hábito 1. Conforme você age, baseado no valor do bem-estar físico, em vez de se conformar com as forças que o afastam dos exercícios, seu paradigma em si mesmo, seu amor próprio, sua autoconfiança e sua integridade serão profundamente afetadas. A dimensão espiritual. Renovar a dimensão espiritual acrescenta liderança à sua vida. Está profundamente vinculada ao hábito 2. A dimensão espiritual é o seu centro, seu íntimo, seu comprometimento com o sistema de valores. Trata-se de uma área muito pessoal da vida, de importância suprema. Ela se nutre das fontes que o inspiram e elevam, vinculando-o às verdades eternas de toda a humanidade. Cada pessoa faz isso de forma muito diferente. Eu encontro consolo e renovação nas operações meditativas das Sagradas Escrituras, porque elas refletem o meu sistema de valores. Conforme leio e medito, eu me sinto renovado, equilibrado e pronto para ajudar os outros. A fruição da literatura ou da música de qualidade pode renovar os espíritos de algumas pessoas. Muitos conseguem isso na comunhão com a natureza. A natureza abençoa aqueles que se comunicam com ela. Quando você consegue deixar para trás o barulho e a agitação da cidade grande e se entregar à harmonia e ao ritmo da natureza, volta renovado. Durante algum tempo, não se perturba, não se abala, até que gradualmente o barulho e a tensão externa começam a invadir aquela sensação de paz interior. Arthur Gordon relata um caso maravilhoso, íntimo de sua renovação espiritual, em um conto chamado A Virada da Maré. Ele fala de um período de sua vida em que começou a achar que tudo estava chato e sem graça. Seu entusiasmo desapareceu. Seus esforços para escrever eram infrutíferos. E a situação piorava a cada dia. Finalmente, ele se decidiu a procurar ajuda com o médico. Notando que não havia nada de errado, o doutor perguntou se ele conseguiria seguir algumas instruções por dia. Quando Gordon disse que sim, o doutor ordenou que passasse o dia no lugar onde ele foi mais feliz quando criança. Ele poderia levar comida, mas não deveria falar com ninguém, nem ler, escrever ou escutar rádio. Depois, ele anotou 4 receitas e disse que ele as lesse às 9, meio-dia, 3 e 6 horas da tarde. Está falando sério? Gordon perguntou. Vai ver que eu não brinco em serviço quando receber a conta, foi a resposta. Assim, na manhã seguinte, Gordon foi para a praia. Abriu a receita que dizia: ouça cuidadosamente. Ele pensou que o médico estava louco. Como poderia ficar ali ouvindo durante 3 horas? Mas havia concordado em seguir as instruções do médico, de forma que ficou lá, ouvindo. Escutou os sons naturais do mar e dos pássaros. Depois de um tempo, ele já conseguia ouvir outros sons, que não eram tão claros no início. Conforme ouvia, começou a pensar nas lições que o mar lhe ensinara quando criança. A paciência, o respeito, a consciência da interdependência das coisas. Ele começou a ouvir os sons e o silêncio e a sentir uma paz crescente. Ao meio-dia,
Ele abriu a segunda folha de papel. Estava escrito: Tente voltar. Voltar para onde? Pensou. Talvez para a infância, talvez para as lembranças de um tempo feliz. Ele pensou em seu passado, sobre os muitos momentos de alegria. Ele tentou recordá-los com exatidão. E ao recordar, sentiu um calor aconchegante dentro de si. Ele abriu a terceira receita às 3 da tarde. Até então, as instruções haviam sido fáceis de seguir, mas aquela era diferente, dizia. Examine seus motivos. No início, ele ficou na defensiva. Pensou no que desejava: sucesso, reconhecimento, segurança, e justificou todos eles. Mas um pensamento lhe ocorreu depois. Estes motivos não eram bons o suficiente, e talvez nisso estivesse a resposta para a situação estagnada. Ele refletiu profundamente sobre seus motivos, ele pensou na felicidade passada, e finalmente a resposta veio a ele. Em um momento de clareza, ele escreveu: Vi que nada pode dar certo se os motivos estiverem errados. Não faz diferença se você é carteiro, cabeleireiro, vendedor de seguros ou dona de casa. Não importa. Desde que sinta que está servindo aos outros, está fazendo um bom trabalho. Quando se preocupa apenas em contentar a si mesmo, você o executa de um jeito pior. É uma lei tão inexorável quanto a lei da gravidade. Quando chegou às 6 da tarde, pôde cumprir a última instrução rapidamente. Anote suas preocupações na areia, dizia o papel. Ele se ajoelhou e escreveu várias palavras com um fragmento de concha. Depois se levantou e foi embora. Ele nem precisou olhar para trás. Sabia que a maré estava subindo. A renovação espiritual exige tempo, mas é uma atividade quadrante 2 e não podemos recusar o tempo necessário a ela. O grande reformador Martinho Lutero teria dito: Tenho tantas coisas para fazer hoje que precisarei passar mais de 1 hora ajoelhado. Para ele, a oração não era uma tarefa mecânica, e sim a fonte do poder que libertava e multiplicava suas energias. Perguntaram a um mestre zen oriental que mantinha sempre a paz e a serenidade, apesar de todas as pressões que enfrentava, como consegue manter a serenidade e a paz? Ele respondeu: Jamais abandono o meu local de meditação. Ele meditava pela manhã e durante o resto do dia carregava consigo a paz daqueles momentos, em sua mente e em seu coração. A ideia é que, ao passarmos algum tempo refletindo sobre o centro da liderança em nossas vidas, sobre o que é a vida, em última análise, o resultado se abre como um guarda-chuva por cima de todo o resto. Ele nos renova e revigora, particularmente se estamos comprometidos com ele. É por isso que acredito que uma declaração de missão pessoal seja tão importante. Se tivermos uma compreensão profunda de nosso interior e de nosso propósito, podemos revisitá-lo, podemos revisá-lo e reorientá-lo frequentemente. Em nossa renovação espiritual diária, podemos visualizar e vivenciar os eventos do dia em harmonia com estes valores. O líder religioso David O. McKay nos ensina: as maiores batalhas da vida são travadas diariamente nos campos silenciosos da alma. Se você vence as batalhas aí, se resolve os problemas que perturbam seu íntimo, é inundado por uma vitória, é inundado por uma sensação de paz e certeza de saber o que está fazendo. Vai descobrir que as vitórias em público, onde você tem tendência de pensar em termos de cooperação e promover o bem-estar das outras pessoas e ficar genuinamente contente pelo sucesso alheio,
se seguirão naturalmente. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, caminhando para o final deste livro maravilhoso. Se você está gostando, chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like. Acompanhe essa leitura desde o início, é só acessar a playlist deste livro. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração, nos encontramos por aqui numa próxima leitura.